Senhora presidente, boa noite a todos. Na tribuna virtual, Neide Benchimol, presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro Vesper, no atual período 2022-2023, classificação empresária no ramo de consultoria, sob o lema Imagine o Rotary. Convido a todos para ouvirem o hino nacional e, ao final, fazer uma saudação rotária virtual. Convido agora a nossa companheira Silvane para fazer a leitura da nossa oração ecumênica. Silvane, por favor. Nossa oração. Senhor, ensina-nos a dar
sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros deste clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir, sem olhar a quem. Hoje, agora e sempre. Amém. Amém. Neide. Obrigada, Silvânia. Com a palavra agora, o nosso diretor de protocolo e vice-presidente, doutor José Cândido, para se dirigir à tribuna. Boa noite a todos. Nesse dia 14 de setembro do ano do Senhor de 2022, imenso prazer tê-los conosco. Quem vos fala é o diretor de protocolo, no período 2022-2023, acumulando o cargo de coordenador do desenvolvimento do quadro associativo do Rotary Clube. Neste momento, está coordenando o protocolo. Informo que a presidente internacional de Rotary é Jennifer Jones, do Rotary Club Windsor Rose Lane, Ontário, Canadá, distrito 6.100. Nosso presidente de Rotary Internacional é Julio César da Silva Santesteban Reda, do Rotary Club El Rimac, Lima, Peru, distrito 4.455. Nosso governador do distrito 4.571 é o nosso companheiro Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Club de Nova Iguaçu. E nossa presidente do Rotary Club do Rio de Janeiro Vesper é a nossa querida Neide Benchimol. Agradeço a todos vocês que vieram prestigiar a vinda da nossa querida doutora Cristiane Marques, que falará sobre assunto vinculado à saúde. Muito interessante e, obviamente, extremamente peculiar e oportunista, devido aos momentos que estamos vivendo de grandes transformações. O lema do Rotary no período é Imagine the Rotary. Muito obrigado. Com a palavra, nossa presidente. Muito obrigada, Cândido. Com a palavra, a nossa secretária Patrícia Magluta, para se dirigir à tribuna, para dar os avisos e notícias sobre o nosso distrito e nosso clube. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Patrícia Magluta, classificação analista judiciária, no atual período, exercendo a função de secretária no Rotary Clube Vesper. Boa noite a todos. Começando, pelo menos, primeiro pelos assuntos rotários. No último fim de semana, de 8 a 11 de setembro, foi realizado o 45º Instituto Rotário na cidade de São Paulo, com a participação de vários companheiros do nosso distrito. Estão aqui hoje presentes 3 pessoas que estiveram lá presentes, que foi a nossa governadora assistente Zélia Eraut, a nossa companheira Almira Beckman e Ana Frone. O Instituto Rotary reúne lideranças rotárias em âmbito distrital, regional e internacional para a troca de ideias, treinamentos, atualização acerca dos principais acontecimentos de organização e companheirismo. Toda a sua programação é cuidadosamente elaborada para garantir uma extraordinária e inigualável experiência aos participantes. Atuais e futuros governadores do distrito, presidentes, diretores de RI, curadores da Fundação Rotária e líderes regionais. Estiveram presentes também o nosso governador Fávaro, fazendo a divulgação das comemorações do centenário do Rotary no Brasil, que ocorrerão a partir de fevereiro de 2023.
Como já disse antes, as 3 companheiras já estiveram lá presentes também. A companheira Ana, presidente do Rotary Club Guanabara Galeão, esteve presente na qualidade de representante da ABIGE, que é a Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, para falar a respeito deste programa de Rotary. E, pelo que eu soube, foi um grande sucesso. Outro ponto é que, diante da baixa cobertura vacinal contra a paralisia infantil, o Ministério da Saúde vai prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 30 de setembro. Os Rotary Clubes do Brasil estão empenhados nessa iniciativa de aumentar esses índices. Erradicar a polio é uma das nossas promessas à humanidade, na campanha, o programa End Polio Now. Bem, no próximo dia 17/9, às 9h da manhã, na Uniswan, em Bom Sucesso, acontecerá o Seminário Distrital de Fundação Rotária e da ABTRF, que é a Associação Brasileira de Rotary Foundation. É a porta de entrada da Fundação Rotária no Brasil para as pessoas jurídicas que desejam ser parceiros de Rotary. É um excelente momento para conhecer um pouco mais sobre Rotary e também um momento de interagir com companheiros de outro clube. Então, os companheiros que gostariam de estar presentes lá na Uniswan, será ótimo. No próximo dia 23 e 24 da semana que vem, né, de setembro, nós vamos estar realizando o brechó do Rotary em uma loja na dependências do Polo 1, no shopping Polo 1, que foi cedida por um apoiador que, no momento, eu não tenho o nome, mas que o nosso companheiro Mauro Tinoco também deu maior apoio. A finalidade do brechó é angariar fundos para a realização de projetos do clube. Para tanto, precisamos que os companheiros desapeguem um pouco, mexam com a energia da sua casa e nos cedam algumas coisas para venda no brechó. Vale tudo, vale roupa, sapato, coisas de decoração de casa, qualquer coisa a gente vende. Até marido também, se quiser, a gente está vendendo. Tá? Bem, agora os assuntos não rotários. O dia 7 de setembro foi escolhido, né, como nós passamos essa data há pouco, como Dia da Independência do Brasil, pois nesse mesmo dia, em 1822, Dom Pedro mandou os soldados portugueses se desfazerem dos símbolos de Portugal que levavam em seus uniformes. Em seguida, ele proferiu a famosa frase, independência ou morte, fazendo alusão ao fato de que seria melhor morrer do que continuar dependentes de Portugal. Para melhor esclarecer esse assunto, eu sugiro à nossa presidente Neide que convide o nosso companheiro Flávio Augusto, que é um expert no assunto e que foi homenageado aqui no Rio, no Seminário Internacional comemorativo dos 200 anos da Independência, bem como também foi homenageado na Academia da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, que a nossa presidente, por favor, faça esse convite, porque o assunto é de interesse. Bem, o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, comemorado em 10 de setembro, o que faz desse mês um mês voltado para esse assunto, né, da campanha do suicídio, contra o suicídio. É organizado pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, IASP, e endossado pela Organização Mundial da Saúde. O evento representa um compromisso global para chamar a atenção para esse assunto. E, para finalizar, o dia de hoje, dia 14 de setembro, é o dia do frevo, né? Dança tradicional típica do estado de Pernambuco e é celebrado no Brasil no dia de hoje, 14 de setembro. A data foi escolhida em homenagem a Oswaldo Oliveira, é um jornalista que criou a palavra frevo. Na dança, os participantes movimentam os pés de forma bastante rápida, como se o chão estivesse a ferver. E a palavra frevo vem daí, de fervo e verbo ferver. Bem, esses eram os assuntos da secretaria e devolvo a palavra aí à nossa presidente. Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada.
Hoje estamos com uma amiga e convidada, doutora Cristiane Marques, para palestrar sobre autonomia do paciente, a liberdade de escolha no direito à saúde, sobre a qual vou começar a ler o seu currículo. Cristiane Marques, advogada especialista em Direito Médico e da Saúde, com 23 anos de experiência, atua na advocacia preventiva e consultiva para médicos, professora e palestrante. Formada na Faculdade de Direito, na Faculdade Nacional de Direito, UFRJ, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil, pós-graduada em Administração e Supervisão Escolar, pós-graduada em Direito Médico e da Saúde. Parceira do escritório Vasques Lopes de Santoro, presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da 55ª Subseção da OAB Rio de Janeiro, membro da Comissão de Compliance da 55ª Subseção da OAB Rio de Janeiro, apresentadora do podcast Plantão Médico e a servidora pública. Cristiane, a palavra está com você. Muito obrigada. Boa noite a todos. Adorei o início, né? As pessoas animadas cantando, isso é tão bom, tão difícil da gente ver nos dias atuais, né? Todo mundo tão sério. Não sei, acho que a vida ficou um pouquinho mais puxada, né? E depois da pandemia também a gente tem que ter esse momento e esse movimento assim bem relaxado, né? Bem bonito mesmo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. É um grupo que realmente tem uma expressão, né, dentro da nossa sociedade. É um grupo que promove debates, é um grupo preocupado com a parte ética, né? Então, eu entendo que esse tipo de assunto que eu trago hoje, que não se esgota aqui, porque é um assunto que traz muitos pensamentos, afinal de contas, né, a gente tem pensamentos distintos, né? O ser humano tem pensamentos distintos, né? A moral é uma coisa, a ética é outra coisa. Então, eu penso que esse assunto de hoje vai mexer com a cabecinha de vocês. O que eu vou trazer, eu já mudei de pensamento várias vezes, porque realmente a autonomia do paciente está ligada com a bioética, né, que é a ética da vida, praticamente. Então, assim, eu vou iniciar esse bate-papo gostoso com vocês, com a participação de vocês, é claro, mas é um tema que tem se ampliado muito, né? Esse debate com relação à autonomia do paciente, ele tem vindo num contexto atual e assim, muito mais veiculado, inclusive, por conta da própria pandemia, né? Essa preocupação vem aumentando. Então, para iniciar, eu preciso, já que eu estou apresentada, né? Eu preciso dizer que, assim, a autonomia do paciente ela está ligada com a bioética, que é um estudo, né? Um estudo que está ligado tanto à ética, à biologia e à parte da medicina também. Começou um pouquinho com um cara chamado Van Potter, né? Eu vou falar assim de uma maneira bem prática, e ele era um bioquímico que trabalhava em pesquisas voltadas para a parte oncológica. E dali, ele vendo, né, a vulnerabilidade naqueles casos, ele vendo certas situações muito frequentes, ele começou a pensar nessa ética, nessa parte ética voltada para a saúde em si. Então, assim, vou pegando minhas colinhas aqui, tá? Então, o que seria um conceito, assim, mais ou menos, porque é difícil até de conceituar a própria bioética, uma vez que a moral, né, é aquilo que é socialmente aceito, né, é o certo e o errado pela parte da sociedade, e a parte ética é aquilo que a gente já vai trazendo com a gente no contexto do nosso grupo, da nossa família, do grupo familiar. Então, o que seria essa bioética? Seria o estudo dos problemas e implicações morais despertados por certas pesquisas científicas, tanto na área da biologia quanto na área da medicina. E o Van Potter, ele fala que o que seria essa bioética? A ponte entre a ciência e as humanidades. Então, eu vou fazer uma pergunta que a gente só vai responder lá no final, se é que dá para responder. Será que todos nós queremos nos utilizar realmente da ciência? Será que todo mundo quer ser tratado realmente e utilizar de tudo que a ciência hoje traz como formas de tratamento, como formas de cura? Será que todos nós estamos preparados para isso? Muita gente vai dizer que sim, e outras vão falar que não. É uma coisa de cada um, é individual.
Por isso que essa autonomia do paciente precisa ser respeitada. Muitas vezes o paciente não quer o tratamento, e é aí que vira o problema, né? Porque num contexto de hospital, num contexto de sofrimento, né? Isso é muito difícil. Então, assim, aqui eu vou começar a conversar com vocês, mas a gente tem assuntos para lidar com a parte de autonomia do paciente que são vários, principalmente com relação à terminalidade da vida, que a gente fala das diretivas de última vontade, que já são tão difíceis da gente lidar, né, essas diretivas, que a gente fica pensando, meu Deus, se até para a gente cumprir a parte final da vida é tão difícil, imagina durante a vida, né? Então, vamos dar sequência. Então, o ser humano, né, muita gente fala que o ser humano ele não nasce ético, ele vai criando essa ética ao longo da vida e da participação dele com outros grupos. Então, a ética e a moral estão ligadas, né, para a tomada da atitude. O que nós podemos falar desses valores que vão estar aí inseridos no pensamento do paciente? Claro que o paciente ele vai ter a sua autonomia de escolha, ok, mas o médico ele tem o dever de informar. Então, não basta que eu não queira um tratamento, vamos dizer assim. Eu preciso estar informada sobre esse tratamento. E essa informação, ela tem que ser relevante, ela tem que ser importante, ela tem que me trazer todo tipo de conceito, possibilidades de tratamento, mudança de tratamento, interrupção, outros planos de tratamento. Eu preciso saber de tudo para que eu entenda, né, o que eu estou querendo para me tratar. Então, muitas vezes, o médico ele tem que dar todas essas diretrizes. Olha, a senhora pode utilizar desse tratamento, para que eu possa escolher. E nem sempre, gente, a pessoa que tem tanto conhecimento, mesmo médicos até, num momento de vulnerabilidade, vão conseguir ali decidir e definir, no contexto do que está acontecendo, o que querem para a sua vida. Né? A gente está falando de um movimento em que você está numa situação de crise, né? Então, o que acontece? O que a autonomia do paciente traz para a gente? O médico, quando vai conversar, ele pode até desenhar. Você não está entendendo? Você fala, doutor, olha, eu não estou compreendendo, eu preciso que o senhor desenhe o que vai acontecer comigo, eu preciso que o senhor me explique melhor como é esse tratamento. Tem um filme que eu gosto de falar que se chama It, não sei se vocês já assistiram, acho que é WIT, e fala de uma mulher, né, que ela é doutora, ela tem um nível de escolaridade alto, ela é professora de universidade, então, assim, aquela pessoa que a gente imagina que consiga compreender tudo que vai ser falado. E o filme já se inicia com o médico passando para ela como vai ser o tratamento numa doença que ela está e que é grave. E ela não está entendendo nada. Na verdade, ela está parada em frente ao médico, balançando a cabeça, aceitando aquilo que está ouvindo, mas ela não está entendendo, ela não está tendo a compreensão de como será aquele tratamento. E aquele filme todo é bioética pura. Você consegue ver em todas as fases ali o que eu estou dizendo agora, o quanto é difícil esse movimento. E o quanto, né, a autonomia do paciente tem ganhado contornos. Então, a autonomia ela é um dos princípios basilares, tá, da bioética. A bioética tem 4 princípios, que é a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. O médico, quando ele sai formado, né, na medicina, ele já sai com a proposta de curar, de cuidar, ele quer cuidar, né? Então, ele está preparado para quê? Para salvar vidas. Contudo, né, no contexto atual, a gente verifica, até pelos próprios códigos de ética médica, que durante um longo tempo, os códigos de ética médica eles protegiam os médicos e desvalorizavam o paciente. Então, o médico era aquela super pessoa, tá? Não sei se tem médicos aí me ouvindo, mas era meio que assim, aquela pessoa que vai salvar a minha vida, que vai, né, resolver o meu problema. Então, eles tinham todo esse arcabouço e tinham essa defesa também ali no próprio código.
Em 2018, houve uma mudança de paradigma, o pensamento mudou. Houve uma preocupação maior com o tratamento envolvendo o consentimento de uma pessoa, que é o paciente. Então, o paciente ele tem autonomia de decisão ali, né? E isso já vem ganhando vários contornos novos. Por enquanto, né, muitas coisas ainda estão no nível do debate. Porque, assim, eu como advogada, para mim, né, que sou bastante legalista, é muito mais fácil ter uma norma. A norma diz sim ou não, a gente segue e pronto. Mas quando a gente está num contexto de decisão bem tênue, onde a gente precisa decidir ali, observando o que está acontecendo, mediando o que está acontecendo, é mais complicado. Eu já vi que tem uma colega do judiciário aí, e a gente sabe como é que é, né? O juiz ele vai pautar em cima do que é legal. Então, a partir do momento que a bioética, que essa autonomia deixa de estar nesse debate, nesse contexto de conversa ainda, e parte para o judiciário, ele já deixou de ter um contexto moderado, né? Ele já vai partir para uma decisão final. A gente está precisando de que alguém ali, obviamente, dê uma finalizada, diga realmente como pode acontecer. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Está. Então... Tá bom, obrigada. É porque às vezes assim muda e aí a gente não sabe se está dando sequência ou não. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que hoje, por exemplo, um dos debates que está um pouco mais bem resolvido pelo judiciário é a questão das pessoas que são testemunhas de Jeová, né? Com relação ao sangue, à transfusão de sangue. E aí, o que eu vou falar para vocês com relação à autonomia do paciente? Muita gente vai chegar e vai falar assim, mas é um absurdo, poxa, a vida é tão importante, é tão bom viver, como pode uma pessoa não querer ser transfundida, não querer um tratamento, como pode? É aí que pesa a questão da bioética, você não pode julgar. Aquele aspecto, aquela vivência, aquela pessoa, ela construiu aquele pensamento, faz parte do que ela quer para a vida dela, e a gente tem que respeitar. E ponto. Então, hoje o judiciário já entende, né, que essas pessoas elas podem, sim, optar, né, por não serem transfundidas, e aí fica a questão da criança, que recentemente até uma colega passou por isso. Ela faz uma assessoria, né, jurídica, e aconteceu de uma criança que faz parte da religião de Testemunha de Jeová, é um menor, né? Mas ele manifestou ali, não, eu realmente faço parte da religião, era praticamente adolescente, mas não era maior, e ele falou que ele não queria ser transfundido. E tem que acatar. Por que tem que acatar? Porque ele está passando ali que ele não quer, e ele tem entendimento, mostrando seu entendimento. Aí entra uma crise nova de discussão e debate, que é a questão do menor. Porque para a autonomia do paciente dentro da bioética, a gente não fala da capacidade civil lá do menor. Então, é um contexto muito complexo. O debate ainda tem que ser muito ampliado, porque ainda é muito difícil. Não é algo tão simples tomar uma decisão como essa, né? E o judiciário também entende hoje que, por exemplo, uma criança que ainda não saiba, né? Ela não decidiu ainda que religião ela tem, e ela não manifesta, né? Então, sim, tem que salvar. Olha que complicado, né? Então, a gente está num contexto muito difícil ainda. São coisas que estão acontecendo. A pandemia trouxe muitos reflexos. Oi? Alguém falou? Alguém falou alguma coisa, mas, enfim. Não, tranquilo. A pandemia trouxe realmente esse debate, levantou muitos debates, porque naquele momento, naquele contexto que a gente vivia, não tinha ainda muita normatização, né? Então, aquela coisa de decisão ali de última hora entre os médicos de como iriam cuidar dos pacientes, né? Então, foi um contexto bastante difícil, onde a bioética, a autonomia, enfim, ficou tudo misturado. Então, a gente tem que elevar esse debate, não é um debate só com relação ao menor, tem o debate também com relação, por exemplo, a hoje os planos de parto, né? A gente vê que o quanto a modificação tão grande das pessoas quererem o parto em casa, um parto humanizado, né?
Então, assim, até que ponto também esse parto humanizado vai dar certo? Então, assim, todo esse contexto tem que ser estudado em conjunto, moderadamente, né? Uma coisa que tem que ser observada com uma certa cautela, mas que é possível, né? Então, assim, são situações que eu estou colocando que ainda estão num contexto, talvez, de pesquisas envolvidas, né? Mas a bioética não é algo tão novo. Ela começou no Brasil nos anos 90, por acaso, né? Então, ela já vem de um certo estudo e vem também daqueles estudos que foram feitos lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, na época em que nós tínhamos aquelas pesquisas feitas com pessoas vulneráveis, lembram? Que era a época onde os nazistas, né, obviamente, pegaram, né, para estudos judeus, e ali a gente teve muito estudo em cima de uma população altamente vulnerável, né? Então, muitas das coisas que aconteceram não tinha qualquer tipo de autonomia ou consentimento daquelas pessoas. As pessoas foram cobaias, né? E o debate veio avançando para que hoje a gente tenha pesquisas onde a gente tenha que ter o consentimento. Então, hoje é importante que a pessoa que seja sujeito de pesquisa realmente saiba o que vai acontecer com ela e que não seja negligenciada. Por exemplo, a pessoa é sujeito de pesquisa, né? E aí ela fica doente, realmente não recebe o tratamento adequado para sair daquele quadro. Então, isso não pode acontecer mais, a pessoa não pode morrer porque ela é sujeito de pesquisa, certo? Deixa eu continuar aqui. Outro bom filme para a gente assistir, até para esse contexto de pesquisa, é o Julgamento de Nuremberg. Não sei se alguém já assistiu, mas ele trata, né, de alguns médicos, foram algumas pessoas, né, que obviamente foram julgadas num tribunal, depois, né, da questão do nazismo terminada e tal, e alguns eram médicos e fizeram pesquisas, e eles ali estão respondendo. Então, fala um pouco desse período, mostra muita coisa do que aconteceu, mostra cenas, assim, bem impactantes sobre esse período, e mostra o quanto a gente já, pelo menos, avançou, né, diante daquele quadro tão triste que a gente assiste. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Eu já falei dessa parte. Deixa eu pegar os contornos que a gente fala com relação à não maleficência também. Vou aproveitar e vou falar dos outros princípios para que a gente fique entendendo um pouco mais da bioética e continue na autonomia do paciente. Dentro desses princípios, dos 4 princípios, tem o da não maleficência, quer dizer, o médico ele também não pode propor nenhum tipo de tratamento que cause mal ao paciente, certo? Então, às vezes, o tratamento existe, mas ele vai proporcionar um certo mal, então ele tem que informar e tem que não prestar aquele tipo de auxílio, enfim. O da beneficência, ele é o correto, né? Aquele de salvar a vida, de fazer todo, de compor, de demonstrar, de trazer todo tipo de tratamento adequado, de tentar todas as manobras. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, o paciente chegou numa situação de urgência e emergência. Ele não pode dizer que ele não quer o tratamento, ele não pode dizer nada, ele está apagado, ninguém... Né? Ele está numa situação ali que ele não consegue dizer, ele não tem autonomia nenhuma. Então, o conceito é salvar. Então, o princípio da beneficência vai ser utilizado pelo médico, ele vai salvar. Mas vamos entender que, por exemplo, aquela pessoa foi internada, tá? Passando mal, mas ela, num determinado momento, fala assim: doutor, eu quero que conste no meu prontuário que eu não desejo ser entubada em momento nenhum, não importa o que vai acontecer comigo, eu quero continuar meu tratamento aqui, mas não quero ser entubada. E aí está lá, constando no prontuário, passam uns dias e a pessoa entra numa situação complicada, perde os sentidos, não consegue mais dizer, e aí o médico vai lá e salva, e entuba. Ele não está certo, sabe por quê? Mesmo que o contexto seja de urgência e emergência, mesmo que aquela situação seja crítica, está no prontuário dela que ela não desejava ser entubada. Então, assim, ela manifestou a vontade, né? E ele tinha consciência, porque está escrito no prontuário médico que ela não deseja ser entubada. Então, ele tem ciência do fato.
Então, aí ele responde, né? Mas, num contexto de crise, obviamente, a pessoa chega, ele não sabe, né? A pessoa está desacordada, ele vai salvar, isso é óbvio, né? O princípio da beneficência vai se superar aí nessa parte com relação à autonomia do paciente, certo? E realmente, gente, pensem bem no profissional médico, né? Nessa hora, assim, a gente entrando nesse perfil do profissional médico. Imagina uma pessoa chegando em circunstâncias complicadas, né, para que você atenda, e aí, de repente, você tem que lidar com essa situação da autonomia do paciente. É muito difícil, né? Se colocando bem no lugar do profissional, não é algo fácil. É algo em que deixa todo mundo muito tenso, porque o médico também não quer responder pela morte daquele paciente, né? E aí fica essa dúvida do que fazer. Então, a gente ainda tem que avançar, já avançamos muito, mas o debate tem que avançar muito mais, né? Essa questão da legalidade, ela ainda prende muito as pessoas. E nós, advogados, gostamos de papel, né? Gostamos de documentar tudo, então acabou burocratizando um pouco mais a medicina, porque o médico fica preocupado com os termos, né, que ele tem que apresentar para que ele possa utilizar de alguma manobra ou tratamento junto ao paciente, e ele precisa que esse paciente consinta, né, que ele diga que está tudo ok, que ele vai fazer. Então, ele tem o dever de informar, vamos prestar atenção nessa parte, então, ele precisa informar, mas ele precisa que esse paciente consinta. O que acontece normalmente quando a gente vai fazer um exame? A gente chega numa clínica para fazer um exame, pegam um papelzinho, entregam a você o termo de consentimento, você lê, ninguém te explica nada, você assina e faz o exame, não é assim? Pois é, não seria o correto. O correto é o médico vir, te explicar o que vai acontecer, exatamente como vai se dar aquele exame, porque muitas vezes são exames muito complexos, né? Então, assim, quando é uma coisa simples, um atendimento simples, que você já está habituado, não precisa de um consentimento. Mas um exame que você precisa, sabe, passar horas ali com aquele paciente, utilizar de medicamentos, quer dizer, precisa que o médico venha conversar, e a gente não vê que isso aconteça, porque o dia a dia não permite que isso aconteça. Então, eu entendo, né, enquanto advogada, que é importante que o documento exista, mas é importante uma conscientização maior dos colegas médicos, né, para que a pessoa possa entender o que está acontecendo com ela, para que essa pessoa possa realmente decidir se vai fazer ou não, né, o procedimento. Dando continuidade, o princípio da autonomia, tá? Ele tem 3 elementos básicos, que são os elementos iniciais, que é essa questão da capacidade, que nem sempre vai ser só a capacidade civil, é a capacidade de compreender o que está acontecendo. Então, vamos pensar num adolescente de 17 anos, que tem que fazer um tratamento, que já aconteceu até isso, um tratamento de uma diálise, um tratamento complicado, né? Um tratamento para o câncer, alguma coisa assim. Essa criança já está, esse adolescente, ele está super desgastado, muito perto já de fazer 18 anos, ele já está desgastado, ele não quer mais aquele tratamento. Tem filmes e filmes que tratam até isso, né? Ele não quer mais tomar remédio, ele não quer mais fazer nenhum tipo de manobra, ele não quer ser furado, ele não quer mais nada. E a mãe, em desespero, vendo que o tratamento que ele quer desistir, o que a mãe faz? Vai ao judiciário recorrer, obviamente, né, para que ele prossiga com o tratamento dele, porque ela entende que ele tem que viver. E aí, como é que você vai fazer com esse adolescente? Amarrar e levar? Então, muitas vezes, né, o judiciário vai, obviamente, né, atender esse pedido, essa súplica da mãe, porque legalmente, né, faz sentido que ele constitui tratamento, mas muitas vezes ele não vai ser eficaz o suficiente, porque aquela pessoa já não suporta mais aquele tipo de tratamento. Então, olha aí a situação, né? Acaba que a parte da lei tem que tratar a situação, tem que definir a situação, mas muitas vezes não vai conseguir atender, né? No final, pode não dar certo. Então, são esses os debates complicados, e eu me coloco nesse lugar dessa mãe também, né? Muito difícil que a gente veja uma situação como essa, mas também muito difícil a situação desse adolescente nesse contexto de vida que ele não tem vida,
né? Que ele está só no tratamento, que ele não tem uma outra forma como, eu posso dizer, de expressar, né, a vida dele enquanto adolescente. Então, tem todo esse contexto. E a voluntariedade. A decisão tem que ser voluntária, então não adianta o médico achar que ele vai ali informar e ficar conduzindo. Olha, mas isso você vai morrer. Olha, vai acontecer assim. Então ele está conduzindo, né? Não pode. A decisão tem que ser voluntária. O contexto ali tem que ser livre e esclarecido. A pessoa tem que estar livre e esclarecida do acontecimento ali, do que ela vai decidir para a vida dela e para o tratamento, e ponto. Os elementos da informação. Então, a informação tem que vir com todo o arcabouço. Pode falar difícil? Até pode, mas eu entendo que a pessoa tem que tentar atender ali a capacidade de entendimento de com quem ela está conversando. Se está conversando com o médico, de repente o médico vai, né? Se o paciente é um médico, ele de repente vai entender os termos técnicos. Mas eu, por exemplo, não vou entender todos os termos técnicos, então vou querer que me explique de uma maneira mais fácil, certo? A recomendação de um plano, então, pode dar um plano A, plano B, ou plano que for possível dentro daquele momento, mas ele tem que mostrar qual é o tratamento. E ter certeza, com esses elementos da informação, o médico tem que ter certeza que a pessoa teve capacidade de entender e voluntariamente está cedendo o tratamento. Porque quando a pessoa cede o tratamento, é até tranquilo e confortável, mas quando ela recusa, que é o problema, né? Eu não quero me cuidar, e aí que vira um grande problema. E os elementos do consentimento, que é a decisão do paciente por um plano de ação, por um plano de tratamento, e a sua autorização por esse plano escolhido. Então, reconhecer o direito da pessoa, né, dentro das suas opiniões, dos seus valores, das suas crenças, e deixar com que a pessoa haja dentro desse contexto é que é o difícil. Continuando, para a gente poder dar uma esclarecida mais assim específica com relação à parte da autonomia, eu trago aqui que, além da quantidade de informação que vai ser dada pelo médico, né, principalmente com relação à própria recusa, e essa recusa também tem que ser expressa, há que se avaliar, né, toda essa conduta dentro da complexidade de cada tipo de tratamento e os riscos que estão associados a ele. Então, o médico é importante, porque às vezes o risco não é só de morte, né? O risco pode ser de outras questões, de outras doenças, de outras situações, é um outro contexto, então ele tem que também justificar, para que o próprio paciente possa efetivamente colocar o seu próprio desejo no papel, né? Porque não pode ficar uma coisa mal resolvida, mal falada, né? A fala tem que ser clara, objetiva e com todos os parâmetros possíveis sobre esse tratamento e os riscos associados a ele, tá? Essa capacidade de consentir, como eu falei, não está ligada exatamente à capacidade do código, né? Muitas vezes uma pessoa tem uma vivência maravilhosa e não tem tanta escolaridade, vai saber exatamente o que o médico está falando, porque já viu uma pessoa assim, porque já teve um vizinho que passou por esse tratamento, alguma coisa, e às vezes até o adolescente vai ter essa compreensão. Hoje, o grande debate está no atendimento ao adolescente, principalmente o atendimento ginecológico, né? Que o atendimento pode ser feito sozinho. Então, muitas pessoas ficam preocupadas, né, dentro desse contexto, mas vamos tentar avaliar de uma outra forma. Vamos pensar numa mocinha que teve a sua primeira relação aos 16 anos, e ela não quer que os pais saibam naquele momento, mas ela tem medo de ficar doente, ela tem medo de uma gravidez, ela fica preocupada e ela vai buscar, obviamente, o atendimento médico. Obviamente, o médico vai se cercar também do seu controle interno, né, colocando a sua auxiliar, muitas vezes, dentro da sala, para que não cause nenhum tipo de problema, mas ela quer contar, ela quer se tratar, se cuidar. Então, aí é um grande debate também com relação à autonomia do paciente, que já vem ganhando novos contornos, onde se pode atender e tentar, obviamente, ajudar aquela paciente adolescente que não quer engravidar, que não quer ter uma doença, enfim, que quer se cuidar.
E também na situação de crianças que estão em vulnerabilidade, né, gente? De crianças que passaram por algum tipo de assédio, por algum tipo de contexto familiar complicado. Então, ela pode vir com um terceiro, um adulto, que não seja só um familiar, para tentar passar essa situação, e aí, obviamente, fugir, escapar daquele movimento, né, familiar complicado, complexo. Então, assim, essa questão do menor é uma questão ainda muito discutida, não é algo tão simples da gente conversar, né? Aí é só o contexto é que realmente vai poder decidir e avaliar, e a gente tem que estar preparado e amadurecido cada vez mais para isso. Até porque, no contexto de Brasil, se a gente for pensar, né, muitas vezes as leis elas não passam por um grande debate da sociedade. Lembram daquela lei que entrou, onde todos nós deveríamos ser doadores? Não sei se vocês lembram, mas foi uma lei que entrou em vigor, todos nós já tínhamos que ser doadores, e deu uma confusão danada, porque começaram a colocar várias informações de pessoas que tiveram seus órgãos retirados, de situações de conflitos que aconteceram, de pessoas que foram cortadas, aí começa aquele fake news, aquelas informações truncadas, e assim, esse foi um modelo que deu muito certo na Europa, né? Mas não significa que vai dar muito certo no Brasil se a gente não estuda sobre o tema. Então, eu entendo que esses debates relacionados à própria autonomia do paciente, a todos os contornos que vêm surgindo, até que a gente tenha uma normatização ou não, a gente precisa estar amadurecido para o debate, né? A gente precisa conversar mais sobre isso. Aí eu me coloco nesse lugar também, porque como eu sou muito voltada para a legislação, eu acabo às vezes me impactando, opa, isso aí não vai dar, né? E a gente tem que abrir os ouvidos e tentar entender em que contexto aquilo está acontecendo, tá? No caso de crianças, a gente tem um termo que se chama assentimento livre esclarecido, que é ela assentir. Isso acontece até no dia a dia da criança, no atendimento do próprio pediatra, né? Quando a gente leva o filho no pediatra, o pediatra vai lá e fala, olha, a tia vai olhar o ouvido, a tia está olhando agora o seu bracinho. Não sei se vocês já perceberam, mas o pediatra ele vai conversando, porque a relação médico-paciente é importante, né? E ele vai iniciar o tratamento com uma criança, ele precisa que a criança comece a ter segurança no que ele está fazendo. Então, por isso esse contato, né? E a criança precisa sentir, dizer que sim, né? Pode mexer ali, mexer aqui, enfim. Até porque a gente já vai criando, né? Os nossos filhos, obviamente, olha, ali não pode tocar, né? Então, quando ela vai ao médico, o médico já está informando onde está tocando para que a criança não se sinta ofendida, não se sinta usada, né, naquele momento de uma maneira indevida. Nossa, minha mãe me falou para não colocar a mão aqui, mas é um médico e o médico está te avisando que está olhando, que está observando. Então, essa relação médico-paciente, dentro da autonomia do paciente, também é muito importante. Porque quanto mais você se assegura de que seu médico está te contando a verdade, está te trazendo todas as informações, mais tranquilo você fica para decidir o que você vai fazer, qual o tratamento você vai querer. Né? Quando o médico não te passa, não te dá atenção, nem te olha, não te toca, não é esquisito? Essa questão mesmo da telemedicina foi uma questão que também ficou sendo debatida durante muito tempo e foi utilizada. A telemedicina não é de agora, a telemedicina já tem muito tempo, mas ela foi mais falada, né, na época da pandemia. Mas e o toque? Né? E você ser tocado pelo médico, ser verificado? Isso ficou para depois, né? Então, assim, muitas coisas a gente ainda tem que, obviamente, avançar. Porém, a telemedicina, ela foi feita para quê? Para tentar pegar aquelas pessoas em vulnerabilidade que estivessem em locais mais distantes. Contudo, a gente vê que isso pode não estar acontecendo da maneira correta, porque nem todo mundo tem internet para isso ainda, né? O Brasil ainda está caminhando. Então, a gente não consegue trazer a justiça, que é um dos princípios aqui da bioética, para essas pessoas. Levar o atendimento até essas pessoas. Será que a gente está conseguindo fazer isso? Né? Então, é mais um debate aí para a gente fazer. Outro debate bem bacana, que um dia a gente pode fazer uma palestra, conversar até entre a gente, que eu gostei do grupo,
sobre essa questão da terminalidade da vida, que dá uma confusão danada, e principalmente essas diretivas de última vontade. Nossa, isso dá pano para manga, porque é um contexto bastante complicado, principalmente quando envolve briga de família. Aí que o bicho pega, né? Então, assim, realmente é uma situação em que a autonomia ali fica balançando, né? Que todo mundo, obviamente, tem que ler, e o médico, às vezes, fica se sentindo um pouco carente de informação, porque as diretivas podem estar num papel que não passou por um cartório. E aí ele falou, opa, esse papel não passou no cartório, então eu não vou seguir, não é bem assim. Né? Então, assim, tem muita coisa para falar sobre isso também. Esse direito também, gente, ele não é absoluto, uma vez que, se a pessoa chega em situação de emergência, a pessoa vai ser atendida. Outra questão é a pessoa estar na emergência. Aí já não é uma situação de emergência ou urgência que a pessoa chegou sem, né, tá podendo falar. Ela está numa emergência. Eu já estive numa emergência, né, praticamente há 16 anos atrás, depois de eu ter tido a minha filha, e é um contexto complicado, vou falar da minha vivência, porque eu acho que é uma vivência importante para a gente colocar nessa questão de autonomia agora, que foi o seguinte, eu tive minha bebê, 21 dias depois eu passei muito mal, eu senti uma dor muito forte aqui nas costas, me furando. Meu médico falou, olha, Cristiane, não consigo te atender à distância, você precisa ir para o hospital agora. Era um domingo à noite, eu e meu marido partimos para o hospital, vou tentar ser bem rápido. E aí, o que aconteceu? Chegamos no hospital, eu com aquela sensação, me mandaram para a sala vermelha, amarela, azul, todas as salas possíveis, porque achavam que eu estava tendo algum problema do coração, alguma coisa assim. E aí a médica me olhou, era uma médica até que era bombeira. Me olhou, me deu uns remédios, aí ficou me olhando, tirou sangue, né? Aquelas coisas. Você está se sentindo melhor? Aí eu, não muito, mas eu tenho que ir embora, porque minha filhinha vai ter que mamar. Tem 21 dias, eu estava cheia de leite, quente, né? Meu marido preocupado, eu falei, Luciano, ó, vou assinar minha alta, porque a Maria Luísa precisa mamar e eu tenho que ir para casa. Quase meia-noite. O pessoal está lá em casa, estava minha avó, que eu não tenho mais meus pais, e um casal de amigos nossos com a Maria Luísa. Falei, eu tenho que voltar para casa, não tem condições de ficar aqui. Chamei a médica, falei, estou me sentindo um pouco melhor, não estou 100% não, amanhã eu volto, mas vou assinar minha alta porque não dá, tem que dar de mamar, minha filha está em casa só com a minha avó, tenho que ir embora. Ela olhou para mim de novo, falou, só um minutinho, que eu já vou trazer sua alta. Daqui a pouco vem ela correndo pelos corredores do Quintador, desesperada, e falando para mim, se você não pode sair, que senão você vai morrer. Você não pode sair, você está com não sei quanto de tal coisa, não sei quanto de outra, você está com uma pancreatite aguda. E se você sair daqui, você morre. Olha, eu fiquei tão impactada na hora que eu abri a boca a chorar. Só sabia chorar, não sabia fazer mais nada. Olha a sensação de vulnerabilidade dentro de uma emergência, com uma filha com 21 dias, tendo que tomar uma decisão de ficar internada. O que você faz? Queria só viver. Só queria viver. Queria que fizessem tudo, enfiassem todos os remédios em mim para eu sair o mais rápido possível. Então, assim, eu já estive nesse contexto, e esse é um contexto difícil para o médico. Eu dou muito, assim, eu agradeço demais a essa médica pela preocupação dela comigo, sabe? Porque realmente ela salvou a minha vida. Eu iria embora. Se fosse um médico que não observasse bem o seu próprio trabalho, porque eles também têm que passar todos os, né, tudo que pode acontecer, se ela não tivesse observado bem, eu teria ido embora. E certamente teria morrido, pela quantidade que eu estava, acho que é amilase lipase, se não me engano, mais de 12 mil. Um percentil que tem que ser, acho que até 200, 290. Então, assim, ia ser uma situação muito complexa, né? Então, assim, eu estou contando esse fato para vocês porque realmente a gente, quando vira paciente, a situação é outra, né? É muito fácil falar quando a gente só está
contando uma situação, a gente está trazendo um tema, mas vivenciar o tema é algo bastante complexo, né? E aí eu consegui, obviamente, descobrir que foi uma pedra da vesícula que migrou para o pâncreas, tirei a vesícula, né, e fiquei 7 dias internada e saí no dia do meu aniversário. Então, é o meu segundo aniversário. Eu tenho 47 anos e 16 do segundo aniversário. Junto com a minha filha, eu tenho 16 anos também. Então, assim, estou passando essa informação para vocês porque acho que é importante. Inclusive, dei uma palestra no CREMERGE, no dia do meu aniversário, contei isso também, porque tinham acabado até de falar sobre alta médica, que é outro assunto também bastante complexo, né, para o médico, quando o paciente quer abandonar o tratamento, né, e a gente sabe que no Brasil a gente não tem nem eutanásia, quem dirá o médico deixar alguém morrer assim porque quer morrer, né? Então, eu trago essa informação porque realmente foi uma informação que mexeu muito comigo na época. Eu já eu já gostava muito da área do direito médico. A área do direito médico não é uma cadeira ainda em faculdade, tá? Ela está vindo nesse contorno dos novos direitos, mas eu fiz a minha primeira monografia em 98, eu me formei em 99, né, pela UFRJ, e a minha monografia já falava de responsabilidade civil médica, porque eu já gostava muito dos temas ligados à medicina. Então, eu venho nesse estudo. E aí, de repente, em 2016, esses estudos mais voltados para a área médica foram melhorando, foram aumentando, né? Foram se concentrando, e aí, com a pandemia, obviamente, todos os holofotes virados para a medicina, tudo, né, teve um movimento completamente diferente. O médico hoje está muito mais burocratizado e muito mais cobrado, inclusive. Não sei se já passei do meu tempo. Já passei do meu tempo, presidente? Ainda tem tempo. Já tem um bom tempo, eu gostaria que você ficasse muito mais, mas eu tenho certeza Eu que queria terão poder falar perguntas, mais um pouquinho, mas mas vai eu ficar falei, um eu acho que eu gostinho já de quero passei. mais. Mas pode finalizar. Oi, me fale. Não, é só me despedir mesmo. Realmente, o que eu trouxe para vocês hoje é um debate que não se esgota aqui. Realmente, o judiciário já tem um ou outro juiz já pensa de uma maneira a ter esses reflexos da bioética, outros não, enfim. Os estudiosos do direito ainda estão construindo mais pensamentos, né, dentro dessa área. A gente lê muita coisa ainda, já tem assim muitos artigos, inclusive eu estou preparando o meu, e quero poder falar muito mais no tema, porque me aquece muito saber quais são os anseios dos outros, né? Porque podem ser as minhas dúvidas também, né? Eu entendo que a gente não para de estudar. Eu sempre penso que eu não quero saber tudo, eu quero sempre aprender alguma coisa. Então, eu penso que as perguntas que vão vir hoje vão acrescentar muito no meu estudo, né, no que eu desejo continuar para a minha vida e para o meu trabalho, né, para a minha parte profissional. Eu agradeço todo esse espaço que vocês estão dando. Quero poder voltar, se vocês gostaram, não sei se gostaram, mas enfim, quero poder voltar. Esse momento de retorno das atividades presenciais também está sendo muito legal. Quando tiver essa oportunidade da gente se encontrar, também gostaria de estar. Então, eu só tenho a agradecer, a gratidão pura. Cris, antes de passar para as perguntas, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, por essa palestra elucidativa, instrutiva, de forma palatável e leve, para assunto que é denso, né? Que vai aí, como você mesmo disse, é um caminho aí sem volta, né? E a gente, com certeza, vai esperar por você em outras oportunidades aqui. Será uma satisfação. Então, acho que já tem a primeira mãozinha levantada, que é da nossa secretária, Patrícia Magluta, por favor. Eu imagino que a Patrícia dá um desespero, né, Patrícia? Fala, Patrícia. Não é desespero, não. Obrigada, Cristiane, pela palestra, mas é porque é uma notícia recente de hoje. Sim, ótimo. É que Jean-Luc Godard, né, veio a falecer através de um método do suicídio assistido na Suíça. Né? Sim, então, que lá é permitido. Né? Exatamente. Tá, né? Aí fica aquele dilema entre suicídio assistido
e eutanásia. Eutanásia, é verdade. Ambos proibidos aqui no Brasil. Sim, né? sim. Mas, assim, o que se fala a respeito disso? É um assunto falado? É uma possibilidade de vir a acontecer no Brasil? Patrícia, eu acho que não por conta da nossa legislação, né? Eu entendo que, nossa, esse debate teria que avançar demais para a gente chegar num ponto como esse. Não acho que isso é para agora, não vejo as pessoas com esse intuito também, não. Mas a gente já fala da... Ai, me perdoem se eu falar errado, a ortanásia, né? O que acontece? A pessoa que tem diabetes, por exemplo, né? Então, ela está com uma situação de uma ferida no pé, e aí aquela ferida começa a complicar, a gente sabe desses casos, né? E aí o médico propõe o quê? Vamos tirar o pé, né? Para salvar a sua vida, vamos tirar o pé. E a pessoa chega e fala assim, ó, para mim, se você tirar meu pé, você está me matando, não quero, não vou. Ele tem que aceitar a recusa. E a pessoa está praticamente se matando, né? Se a gente for pensar ao longo do tempo, obviamente, ele não vai se livrar muito daquilo, a situação vai só aumentar, vai chegar na perna, o médico vai falar de novo, olha, já está na sua perna, né? Você está correndo risco de morte, assim, assado, perder visão, né? Outros riscos envolvidos, e a pessoa continua, não quero. Então, ele vai ter que fazer todo tipo de tratamento paliativo para que aquela pessoa para que ela tenha uma condição de vida, mas a gente sabe que aquilo ali vai dar em morte, né? Então, isso já é permitido. Entende? É um contexto que não é, obviamente, um suicídio assistido, não é uma eutanásia, mas acho que é ortanásia. Deixa eu tentar ver aqui. Mas é mais ou menos isso, entendeu, Patrícia? Sim, então, ortanásia, sim. É ortanásia, não é? Ortanásia, perdão, mas me perdi Aí, aqui ó, ortanásia, distanásia e eutanásia. Isso, então, essa questão até da distanásia também é muito discutida, mas eu acho que a eutanásia é para daqui a muitos anos, não acredito que isso a gente consiga resolver isso agora. A lei está muito forte ainda. O debate precisa começar, né, Patrícia? O problema que a gente tem da questão legal é esse. As leis são feitas e a sociedade não é muito questionada. E muitas vezes há um retrocesso, né? Muitas vezes o debate já se iniciou. Lembra daquela situação do aborto de fetos anencéfalos? Lembra? Quanto demorou para a gente conseguir que as pessoas entendessem que aquelas mulheres que estavam com feto naquela situação e obviamente, tendo gastos, né, com aquele tipo de gravidez e tudo mais, e aquela situação que não se resolvia, e aí, obviamente, eu me lembro que foi uma mulher que conseguiu, né, deixar muito clara a situação desse tipo dessa questão, né, que a mulher estava passando, que essas mulheres com esse tipo de situação passavam, e aí sim, houve uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento. Então, acho que a gente tem que pensar. E outra coisa, quando se fala de morte digna, que é o que eu estava falando da terminalidade da vida, né, acham que assim, simplesmente, você quer morrer? Então tá. Não, não é. Se o médico escutou que a pessoa está nessa condição, como eu contei agora, né? Num contexto de, poxa, eu gostaria de morrer em casa, né? A pessoa sabe que não tem mais jeito. Ela está no hospital, ela está ali recebendo todo tipo de tratamento que ela pode receber, mas ela não quer mais, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais receber o tratamento aqui, eu quero ir para casa. Ela tem esse direito de morrer em casa. E isso é muito complexo, porque as pessoas acham que é só entregar a pessoa em casa e ponto. Não, você tem que se cercar dos cuidados em casa para que aquela pessoa possa morrer dignamente em casa. Muito difícil, para muita coisa. Mas vamos continuar. Tá bom, obrigada, Cristiane. Obrigada a você pela pergunta. Neide, deixa eu só comentar uma coisa. Antes de passar para a Ana, que levantou a mãozinha, a Maria do Horto também levantou o dedo manualmente ali. Então, eu acho que você devia passar para a Maria do Horto primeiro. Muito obrigada. Ana, por favor, obrigada. Maria, por favor, eu vou abrir seu microfone. Opa.
Não estou conseguindo. Maria Dorto, tente abrir seu microfone, por favor. Não estamos te ouvindo, Maria Dorto. Abra seu microfone, por favor. Não Ainda sem som, Maria. Maria. Está sem som. Pode falar. Não, não, volta de novo. Faz o que você fez primeiro. A Ana está me Posso pra ajudando, ela está falar? como Pronto. co-host. Por favor, Toque agora. para falar, tá? Tá Eu posso ótimo. falar? Pode, querida, pode falar. Tá? Meus parabéns, doutora, pela palestra maravilhosa. Eu até tenho uma agradeço. sugestão para a próxima. É a seguinte, Vamos lá. eu faço um trabalho social voluntário de visita a muitos locais, muitas da área agrícola, e uma das coisas que eu mais percebo, não é tanto na agricultura, não, pessoal agrícola, as famílias cada vez mais desestruturadas, entendeu? Sim. Então, veja bem, eu tenho uma pessoa na família da área de geriatria. Então, essa pessoa fala que a possibilidade de chegar aos 100 anos é uma realidade. Só que as famílias, assim, apesar da gente ter visto muitos grupos se formando de ajuda, eu acho que precisa se desenvolver nessa parte também, entendeu? Porque família desestruturada, a gente tendo possibilidade de viver muitos anos, eu acho que isso é até um debate futuro. O que a senhora poderia dizer? Não, tem toda razão. Eu entendo que a família hoje, né, no contexto bem amplo, né, teve muitos contornos diferentes e, obviamente, vem mudando muito, né? Até a palestra do Dr. Paulo, né, fala muito dessa questão, né, dos envolvimentos. Eu acho que é muito complicado. Acho que a gente tem que discutir muitas coisas ainda para poder avançar também. E, realmente, né, com toda a possibilidade que a gente tem hoje de se servir que foi a pergunta que eu fiz lá no início para vocês, será que todo mundo quer utilizar mesmo o que é a ciência está proporcionando, né? Por quê? Porque realmente a gente vê, eu tenho uma avó de 95 anos. Os meus pais são falecidos e a minha avó mora comigo. Então, assim, né, até que ponto, né, a gente não tem que elevar o debate também para o idoso? E nessa autonomia do paciente, isso é muito falado. Muitas vezes o idoso, só por ser idoso, ele já está considerado, não tem mais capacidade. Não, não é bem assim. Às vezes a pessoa pode estar até um pouco mais lenta, às vezes a pessoa mudou um pouco por conta da idade, mas não significa que ela não está com a sua sanidade, que ela não está sã o suficiente para decidir, né? Então, esse também é um debate, tá? E até de incorporar as pessoas mais em suas famílias, né? Porque é muito fácil colocar né? Não inserir o idoso dentro do contexto de uma família. Eu sou uma família que é um casal novo, sou eu, meu marido e minha filha, e a minha avó veio morar comigo, né? Por uma opção minha. Não, vó, vem morar comigo. Então, realmente, as famílias estão desestruturadas, a situação desse contexto de falta de empatia é muito grande, né? E realmente é um debate bastante interessante também a gente falar da questão do idoso e dessa capacidade aí, que não é só a capacidade civil, como eu falei. Pois não. Mas, doutora, só uma palavra. A gente está se reunindo com novos, velhos de todas as idades, porque depois as pessoas se afastaram muito com a pandemia, sim, mas uma das coisas que a gente está falando muito é que os idosos precisam ter projeto de vida. exatamente. Não é o de antigamente, o como era novo. Mas mesmo idoso, que eu chamo de falo com ele, é velho mesmo, não tem importância, Sim. não. Então, meus parabéns. Tá? E que a senhora faça que nos mande o vídeo, isso é importante, que a gente está se reunindo, sim, entendeu? sim. Acho que com grupos, inclusive, de todas as idades, entendeu? Sim, até adolescente apareceu lá, porque eu acho que a solidão está pesada para os que não têm projeto de vida. Sim, entendeu? depois Que me seja passa. projeto de ajudar ao próximo.
Sim, me passa uma informação de Meus como eu devo parabéns. chegar até vocês, que eu faço um vídeo, sim. E a minha avó me surpreende justamente por isso. A minha avó tem projeto de vida até hoje. A minha avó nunca deixou de ter projeto de vida. Ela faz projeto de vida para o vestido que ela quer comprar, ela faz projeto de vida porque ela quer voltar lá, porque ela morava em Teresópolis, então ela quer ir na casa dela fazer uma obra, ela quer muita coisa. Se ela pudesse, ela pegava a chave da minha casa e já tinha voltado para dela há muito tempo. Obrigada, Maria. Obrigada, Meus Cris. parabéns. Agora, Ana Froni tem uma pergunta e depois a Sueli Saad. Por favor, Ana. A minha pergunta é o seguinte: você colocou que uma pessoa pode pedir para não ser ressuscitada, não ser entubada, né? E deixar isso num Muito documento. complicado. Tá. No caso, eu tenho uma mãe, a minha mãe tem Alzheimer, ela já não tem mais consciência, mas ela deixou muito claro que ela não quer ser entubada, que ela não quer ser internada. Como é que eu devo agir? Então, Eu quero fazer a a sua vontade mãe, dela. claro, a sua mãe ela já está interditada, certamente, não está? Vocês não Meu pai não interditaram deixa, ela? meu pai não deixa interditar. Não deixa interditar? Olha, eu aí vou falar como ser humano, vou até esquecer que eu sou advogada. Eu entendo que no momento em que ela podia te dizer, né, que ela não queria ser entubada, ela deixou isso claro. Então, eu entendo que tem que preservar a vontade dela. Você imagina, mesmo ela hoje não tendo tanta condição, não sei em que situação que ela se encontra, porque tem níveis, né, de o Alzheimer, mas eu não sei em que situação ela se encontra, e eu teria muito dó de, obviamente, entubá-la numa situação de conflito, só para a gente poder tentar fazer a nossa parte, né, sendo que ela deixou isso claro para a família. Tanto para você quanto para outras pessoas tem na sua família, ou só você? Porque, por exemplo, eu sou filha única, né? Então, você tem outros irmãos. Existe conflito entre vocês com relação a isso? Acho que não. Só Então, se quando não acontecer a gente vai existe um saber, né? conflito, se não existe um conflito, eu acho que é até mais tranquilo para vocês, né? Solucionarem o problema, porque vocês têm essa noção. Tem esse entendimento de que ela deixou isso claro, e deixou isso verbalmente claro, né? Mas se, por exemplo, houvesse conflito entre a família, entre os familiares, daí entraria o judiciário, que aí a Patrícia está aqui junto comigo. Aí não teria jeito, né? Você teria que interditar, e aí vocês decidiriam por ela. E aí, obviamente, seria um embate entre os irmãos e as pessoas que, obviamente, cuidam dela. Tá bom, obrigada, viu? Tá bom? Parabéns. Parabéns também pela pergunta, porque foi bem-vinda. A Sueli Quem Saad. mais? Sueli Saad. Já abri. A Sueli Saad, por favor. Oi, deixa eu te falar uma coisa. Oi, Sueli. Sueli cantou. Tá bom, meu amor. Deixa eu te falar uma coisa, uma passagem que aconteceu comigo. Quando você falou de você escolher, eu tive um problema no intestino e tive um câncer no intestino, que eu retirei os centímetros. Então, Sim. quando fez a biópsia, deu que era câncer. Aí a médica me chamou, um oncologista, até minha amiga, disse assim, Sueli, foi um mistério para dizer que era câncer. Eu olhei para a cara dela e disse, é câncer, já sei. Então, o que eu vou fazer? Vou ficar careca, vou fazer o que eu vou fazer? Aí ela disse, não, calma, Sueli. Eu falei, qual é o tratamento? Ela disse, quimioterapia, radioterapia. Eu falei, não faço. Tem outra coisa? Ela disse, temos uma quimioterapia oral. São 500 comprimidos. O que você acha? Eu falei, me dá os comprimidos. Aí, vai cair cabelo, não vai cair cabelo, vai cair unha, não vai cair não sei o que. Essas coisas que, quando você fala do câncer, que já são inerentes ao caso, né? Sim. Então, você vai cortar o cabelo? Eu falei, não. Se o cabelo cair, o cabelo vai cair inteiro, depois eu faço uma peruca. Não vou mexer. Não vou mexer em unha, não vou mexer em nada. Vou tomar os tais dos comprimidos, 500 comprimidos. Eram 5 comprimidos por dia. Tomei os 500 comprimidos, aí fiz todos os exames e tal, acabou a quimioterapia, graças a Deus, do corpo. Vou fazer 82 anos agora em março. Graças a Deus. Por aí você vê. Não parece, ninguém diz que eu tenho essa idade, nem diz que eu tenho essa idade. Não parece mesmo. Quem me conhece pessoalmente, eu danço, eu canto, você viu, né? Nem voz de muito velhinha eu tenho. Então, eu acho
que, por exemplo, como eu tive essa atitude, muita gente pode ter, entendeu? Que às vezes Exatamente. eu vi amigas minhas que fizeram a quimioterapia, que às vezes, se tivesse optado por outra coisa, talvez não tivesse toda tá careca, tá toda capenga, tá pior ainda, aí o negócio parece que esparramou, não sei o que aconteceu, que não teve a bênção que eu tive. Então, olha, é uma coisa muito difícil você escolher. Por exemplo, a minha mãe, quando teve câncer, minha mãe dizia assim, não me incomoda ficar careca, não me incomoda ficar não sei o quê, por mim pode tirar até os 2 peitos. Falei, mãe, só precisa tirar um. Ela disse, tira logo o outro, que aí não pega. Eu digo, mãe, tira um, bota um sutiã com recheiozinho direitinho e fica quieta com o teu aí, quieto. E ela disse, quando eu tiver muito ruim, que coisa, vocês me deixem morrer. Eu falei, tudo bem. Aí conversei com as minhas irmãs, se a mamãe quiser morrer, ela vai para casa, não vai ficar mais no hospital, ela vai ficar em casa, e se ela tiver que morrer, ela vai morrer em casa, cercada da gente. Ela, 8h30, eu dei um danoninho na boca, 9 horas ela estava morta. Então, é uma coisa que realmente é pessoal, entendeu? Individual, pessoal. É uma coisa que você tem que pensar realmente no bem-estar da pessoa. Exatamente. Pelo menos eu senti na pele. Você também sentiu na pele, não é verdade? Sim, Então, a gente, é muito individual. A gente muito quer individual. bem, a gente fica, eu quero, não vai ficar. Você não vê aquele sofrimento da pessoa, aquela coisa, aquilo vai te magoando, aquilo vai te fazendo um mal horrível. Quem tem uma pessoa terminal em casa é triste. É muito triste. Aí você sabe, não sei se eu dou logo um tiro nela, se eu dou um veneno, se eu meto logo uma seringa com coisa e mato de uma vez, porque você já não aguenta mais, você fica a ver aquele sofrimento, você quer aquela pessoa com você. Mas, então, nós temos que realmente ver a lei, estudar e deixar tratar individualmente. Sim, e ninguém se meter. Na minha opinião, ninguém se meter. É a pessoa, como é que, Joaninha, você quer morrer, você não vai fazer o tratamento de jeito nenhum, você quer realmente morrer. Tudo bem, arranja os remédios para morrer sossegado e tal, e deixa morrer. É triste a gente ver um filho, Deus me livre, um filho, uma mãe, é triste. Eu já passei pela coisa da minha mãe, já passei pela minha avó, então eu sei que é triste, mas nós mantivemos ali no último suspiro em casa, participando com as coisas da família, tal, graças a Deus ninguém precisou de entubar, ninguém precisou de nada, foi aquela morte suave, mas morreu, entendeu? Exatamente. Então, vocês respeitaram o desejo que ela manifestou. Justo, eu sou a favor, realmente, de, você quer, não quero mais tratar nada, não vou ficar enfiando canudinho e toma injeção. É horrível. Olha, eu tirei por mim que os dias que eu fiquei no hospital, cada injeção que eu tomava era uma veia que arrebentava. Não aguentou mais, eu tive que fazer acesso profundo no pescoço. E você já pensou aquele canudo, aquele troço enfiado em você, com 4 buraquinhos para você botar, enfiar um monte de troço dentro do teu pescoço, você fica durinho lá, uma pessoa chata e metida como eu sou? Você já pensou que coisa horrível? Sueli, eu essa história... A gente quer te ouvir, vai ficar para a próxima palestra da Cristiane. Sueli, você faz aniversário quando? A nossa governadora assistente que quer fazer uma pergunta. Dia 31 de março. No dia 31 de março, 82. Está pertinho. Parabéns. Obrigada. Zélia, um abraço. Boa sorte para você, que Deus continue te iluminando muito. Obrigada, agradeço e recebo. Zélia, por favor. Boa noite, doutora Cristiane. Excelente. Oi, boa noite, querido. Com relação a essa situação, eu precisei tomar uma decisão. Os médicos se reuniram, foi com meu marido. A situação é essa, nós conhecemos muito ele. Você imagina ele entubado, não sabe há quanto tempo, ele não, e com raciocínio, que era o pior, que ele não perdeu. Vamos tomar uma decisão, eu disse, eu quero o melhor para ele. E a decisão foi tomada. Então, eu sou muito consciente dessas situações. Passei por isso. E tenho uma vida normal, isso não me afetou em nada,
porque Sim. foi o melhor para ele. Foram decisões conscientes, né? Que você toma e parabéns Sim. pela palestra. Sou Muito sua obrigada. não nessa área. Obrigada. Obrigada, prazer. Muito Eu obrigada. queria até colocar um ponto que a Sueli trouxe, que também é bastante importante. Verifiquem que para ela foi dada a segunda opção e ela optou pela segunda opção, né? Então, assim, houve uma oportunidade, um dever de informar que foi prestado realmente pelo médico na época, né? Então, assim, ele prestou todas as informações que deveria e ela, obviamente, conseguiu êxito aí no tratamento dela. Então, isso é muito, muito, muito importante. Porque, às vezes, você mesmo com medo disso ou com medo daquilo, você não procura novas opções. Sim. Você acha que aquilo aí já tá bom, me conformo, vai lá, vai para o cabeleireiro, já corta o cabelo, não corta porque vai ficar careca, cadê que eu não fiquei careca? Aí, se eu corto o cabelo, hoje eu estava num arrependimento de matar quase, né? Então, você tem que ter a opção e conversar, você se esclarecer, conversar. Exatamente. E perguntar o que pode ser feito assim, o que pode ser feito assado, porque quando eu vou fazer um exame, um minutinho só, quando eu vou fazer um exame, essas que você entra no túnelzinho, que faz essa coisa toda, tem o contraste. O contraste. Sim. Sempre o que esse contraste vai me fazer? Você vai ter ânsia de vômito, você vai ter isso, você vai ter... Eu pergunto tudo. Sim. Tudo. Mas tem que perguntar mesmo. E eles são obrigados a informar. Eu falo com as pessoas que estão para fazer, assim, que bota? Aquela injeção é para quê? Eu digo, é contraste. Se você tem problema de iodo, você tem que falar. Se você eu não posso. tem problema disso, pois é, quem tem... Olha aí, você tem alergia, toma um choque. Eu tenho alergia a camarão. Há várias coisas, quer dizer, não pode, eu já tive edema de glote, 2 edemas de glote. Aí. Por causa de tintura e por causa de comida. Que eu não sei o que foi que eu comi até hoje, misturado com camarão. O camarão não me faz mal até hoje. Mas alguma coisa que estava no camarão, algum tempero, alguma coisa, que eu tive edema de glote, chamar correndo, até a ambulância veio correndo aqui em casa, que eu não falava mais, já estava... E não respirava, furro. Eu já passei por cada coisa maravilhosa. Deus é muito bom para mim. Todo dia eu rezo, todo dia eu agradeço. Santa Sara, estou sempre bom. muito obrigada. Porque só na parte do divino, meu filho. Mas é isso aí, a gente tem que perguntar e conversar com o médico, o que vai dar, o que não vai dar, o que eu faço, o que eu não faço. Isso é muito importante. A pessoa às vezes fica sem graça, coisa não pode ficar sem graça, não. Tem que perguntar. Não tem importância de ser chato, não vou ficar perguntando, que às vezes é chato. Não, vai ser chata mesmo, tem importância. Seja chato. Isso mesmo. Alguém mais? Alguém mais vai perguntar, será? Acredito que não. Acredito que não. Cris, Neide, eu só então queria pedir que vocês Pois não? me sigam nas redes sociais, se vocês quiserem. De vez em quando eu coloco alguma coisa ligada, tanto à bioética quanto à medicina, o direito médico, né, de uma maneira bem ampla. Se quiserem seguir também o direito médico _OAB Meyer, que é a comissão, né, da qual eu sou presidente, e tem um grupo muito bom lá que também traz muita coisa legal, e a gente faz o podcast, tá? Inclusive, lá na página do Instagram da comissão, nós temos o podcast sobre endometriose, a gente tem o podcast do Dr. Paulo sobre tutela, a gente tem podcast essa semana, amanhã, tem podcast sobre desarmonização facial, com uma dermatologista, que é a minha dermatologista. E o que é desarmonização facial, né? O que a gente anda fazendo tanto que já está desarmonizando? Então, ela vai falar sobre isso. E a gente tem uns podcasts lá bem interessantes e lives também. Fizemos uma live também sobre o suicídio, agora no Setembro Amarelo. Então, tem bastante coisa interessante, conteúdo legal. E o meu é Cris Marques _advogado. Eu vou depois vou distribuir a gravação, então logo fique pronta, e Claro. vou passar os teus contatos também no grupo para os nossos amigos, tá bem, Cris? É no Tá bom, Instagram. obrigada, agradeço. É no Com certeza. Instagram. No Instagram, isso. Vou catar. Isso, me cata lá. Não peguei. Cris Marques. Cris Marques _advogada.
É @CrisMarques, _advogada. Conseguiu? Doutora, Oi, pode ainda falar. só uma palavrinha rápida. Claro. Eu assim, sou muito assim, sempre fui animada e sempre tive uma vida difícil, mas sempre com muito ânimo. E com 73 anos e meio. Dia 14 de julho, há 10 anos atrás, eu fiz uma operação. Eu fiz uma cirurgia para retirar de um tumor maligno. Eu fiquei 4 dias no CTI e mais 5 lá me recuperando. O que eu detestei foi a friagem, não suporto. Agora, uma coisa me veio à cabeça antes. Um grupo desses que eu faço parte, por acaso, eu falei que eu ia me operar, que eu já sabia que era tumor maligno, né? Dia 21 eu começo a sessão de quimioterapia. Começaram a chorar. Só que, doutora, tem uma palavra que eu disse para o grupo e para a minha família. Vocês estão achando câncer isso tudo? A minha família não está achando, não, que eles sabem como eu sou. Gente, quantas pessoas em depressão profunda, quantos grupos, o Sueli precisando da nossa ajuda, não é, Sueli? Ela conhece. Eu sou do lado, e ela também. Eu tenho um grupo só de câncer da onco delas. Gente terminal, as mulheres, moças novas, 40 e pouco, 30 e poucos anos, terminais de câncer. Chama Oncodelas, o grupo, que a gente faz palestra. Doutora, essas estão fisicamente numa saúde de ferro, mas a depressão tomando conta, é onde a gente se reúne para eu conversar com as amigas que eu levo. A depressão mata. Né? Parabéns, doutora. Quando praticamente a senhora levou outra palestra, eu vou. E sim, senhora, quer dizer que o câncer está pior que a depressão, ou a depressão pior que o câncer? Eu não sei que balança falar. É o que eu falo com elas. E a Sueli, a gente também se dá muito bem, né? A depressão mata mais do que o câncer. Porque a depressão te destrói. O câncer é físico, a depressão é mental. E a cabeça não funcionando, acabou tudo. Eu fiz mais de 30 vídeos conversando com Sueli Saad, dentro da pandemia, falando sobre várias coisas, sobre relacionamento familiar, sobre fé, sobre esperança, sobre vontade de viver, sobre amor, várias coisas, justamente para ajudar na parte da depressão. E, graças a Deus, ajudei muitas amigas, que até hoje, até palavrão eu falava, contava piadas piada depravada, e tudo, caiu na gargalhada, olha, foi uma maravilha. Foi um sucesso, até hoje me cobro. A gente vai encerrar oficialmente. E depois a gente pode continuar no companheirismo, tá bem? Patrícia, tá bom. Por favor, você consegue fazer a estatística da noite? Em substituição ao nosso diretor de protocolo, que teve que se ausentar, eu vou fazer a estatística da noite. Estiveram aqui hoje presentes no momento, no ápice da reunião, 25 pessoas, né? E quero agradecer a presença dos seguintes rotarianos presentes. A nossa governadora assistente, Zélia Heralt, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, Almira Beckman, presidente do Rotary Clube Dois Irmãos, Ana Frone, presidente do Rotary Clube Guanabara Galeão, e Ivone Chalfun, presidente emérita do Rotary Clube Rocha Miranda. Aos demais convidados que eu consegui identificar, peço perdão se eu não, por alguma razão, não identificar alguém, agradecer a presença dos companheiros e apoiadores, Vitória Mansur, Iracema Pacífico, Marcelo Dick, Ernesto Rimmer, Maria do Carmo Nogueira, Renata Galvão, Maria do Horto, Ezequiel Cardoso, Ieda Lopes, Eila Ora, Fabiane e Mariana Mendonça. E aos companheiros do nosso clube também presentes, no nosso muito obrigada. Estiveram presentes representantes de 4 outros clubes de Rotary que não o nosso. Boa noite. Muito obrigada. Nós vamos encerrar ouvindo a primeira estrofe do Hino à Bandeira e assim encerramos oficialmente a nossa reunião. Vamos ouvir.
da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerre em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Boa noite, meus parabéns. Gostei da palestra. Boa noite. Importante, tem que se pensar, não é? As